Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Olá, bom dia, família de Deus, povo do Senhor. Que nessa manhã o Espírito Santo esteja envolvendo sua vida, seu coração, esteja trazendo paz, te ungindo com óleo de alegria e te fazendo vencer os obstáculos, as barreiras, as dificuldades. Que seja um tempo onde esteja se rompendo as cadeias e quebrando os grilhões sobre a sua vida, porque Jesus é o nosso libertador. Hoje nós estamos no 4º dia do nosso propósito de oração e jejum, rompendo cadeias e quebrando grilhões. Faço questão de lembrar João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Durante esses dias nós falamos sobre 3 princípios: sobre vaidade, sobre a mentira e sobre a iniquidade. Lembrando que a iniquidade tramita em 3 dimensões, que é a injustiça, o individualismo e a imoralidade. E hoje nós vamos dar sequência sobre os 37 pecados que aprisionam a humanidade. E nós vamos começar com uma das imoralidades que mais destroem a família, que é a imoralidade sexual. Na verdade, a palavra de Deus trata a imoralidade sexual como um pecado contra o próprio corpo, contra Jesus, contra a igreja. Por isso que ela significa, segundo a Bíblia, imoralidade sexual é toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. O sexo foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher dentro do casamento, com amor, respeito, consideração. Tudo o que deriva desse padrão é perfeito, e tudo que viola esse padrão é imoralidade sexual. Tudo que foge da responsabilidade. A verdade é que a imoralidade sexual é pecado. Algumas formas de imoralidade sexual nós podemos observar nas seguintes práticas: adultério, cobiçar alguém, pornografia, masturbação, prostituição, violentar, sexo antes ou fora do casamento, homossexualidade, incesto, bestialidade, que é sexo com animal. Imoralidade sexual não é brincadeira, meu irmão e minha irmã. As consequências para a pessoa e também para aqueles que estão à sua volta podem ser muito graves. A Bíblia não esconde essa verdade. Existem muitos tipos de transtornos emocionais que são gerados a partir da imoralidade sexual. Nós podemos observar doenças sexualmente transmissíveis, perda da consciência de respeito de uma pessoa, a perda da confiança das pessoas, a destruição de famílias, gravidez indesejada, associação aos vícios, sentimentos de culpa e abandono, perda de comunhão com Deus. São vínculos que deixam a vida da pessoa aprisionada, amarrada emocionalmente, amarrada na sua alma, e o seu espírito fica então em situação de frieza, de mornidão. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que
alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Efésios 5, versículo 3 diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias dos filhos de Deus. Judas, capítulo 1, no versículo 7. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sobre o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. E eu quero finalizar lendo ainda 1 Coríntios 6, de 9 a 11, que diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. É de grande importância, de grande relevância nós entendermos que Deus, ele tem um propósito eterno com a família. A perversão sexual, a imoralidade sexual, ela é uma violação contra esse fundamento, contra esse princípio que é a família, que é o projeto de Deus. Quando ele diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, ele está então liberando uma palavra de construção de uma família. Por isso que a família ela é tão preciosa, sagrada para Deus. E o governo do anticristo, o governo da paternidade das trevas, ele trabalha para desconfigurar a família, ele trabalha para desestruturar a família. Por isso é uma guerra entre o bem e o mal, porque tudo aquilo que você faz fora da responsabilidade, por isso que a relação sexual, uma vez profanada fora do casamento, ela se torna uma maldição na nossa vida. E é por isso que o diabo opera com tamanho poder na terra. Esse é um dos pecados mais violentos e esse é um dos pecados mais cometidos pela humanidade. Quando se viola os princípios estabelecidos por Deus, o peso disso é muito grande. O peso disso é muito profundo. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero aqui, com essas mensagens, estar chamando a atenção da igreja para que a gente possa entender que o propósito de Deus está fundamentado na santidade, na responsabilidade. E todas as vezes que é cometido um abuso, uma violação, porque a família ela é responsável pela geração das pessoas. Por que o casamento é sagrado? É porque o casamento é uma responsabilidade entre duas pessoas de estabelecer o cuidado para com uma geração. Então tudo que vem fora dessa responsabilidade, porque a maturidade, um filho de Deus, ele é remetido para uma vida de responsabilidade. A irresponsabilidade faz com que eu gere filhos precoces, faz com que eu não cuide dos meus filhos, faz com que eu abandone aquilo que é a preciosidade de Deus, que é o projeto de Deus. Ele fez o homem para multiplicar debaixo de responsabilidades e cuidados. E quando eu uso dessa prerrogativa, que é um aparente direito que eu tenho, de viver esse sentimento, em nome da profanação, eu estou atraindo para mim uma maldição.
Por isso que o sexo é para gerar vidas e não para alimentar prazer de pessoas órfãos, de pessoas necessitadas e carentes no seu interior, que pensa que o sexo, a partir de se tornar uma idolatria para a pessoa, vai ser curativo. Muito pelo contrário, ela é doentia. Por isso que é uma coisa que precisa ser entendida no espírito. Nós não podemos agir de forma diferente. A responsabilidade nos arremete para um universo de credibilidade. Por isso que Deus anseia que os seus filhos cuidem uns dos outros. Cada vez que um homem se deita com uma prostituta, ele está se deitando com uma irmã dele. Foi algo que Deus ministrou no meu coração no passado de forma muito forte. Quando você está alimentando a indústria da pornografia, imagine você evangelizando essa pessoa. Imagine você falando de Jesus para ela, para gerar salvação na vida dela. Veja que hipocrisia, veja que usurpação de direito, de honra, que está acontecendo num ato aonde você adultera, aonde você deseja o que não é seu. Então são coisas que confrontam a santidade. Por isso a gente vai ouvir os ais do Apocalipse. Aquele que não diz santo, santo, santo e que não se comporta conforme essa santidade, vai ouvir e vai viver os ai, ai, ai de Deus, que é o juízo de Deus. Então a gente observa que as pessoas, quanto mais obcecadas, quanto mais elas fascinadas pela prostituição, mais miseráveis elas se tornam, mais pobres elas se tornam, mais frágeis emocionalmente elas se tornam. Isso não é símbolo de sucesso, isso é símbolo de fracasso. Porque o sucesso verdadeiro é o cuidado para com as pessoas. Meu irmão, que Deus esteja iluminando os olhos do nosso coração para que nós possamos entender a gravidade de cada pecado gerado pela vaidade, pela mentira e pela iniquidade. A perversão sexual nos conduz a uma vida de destruição. E nós vamos estar levantando o nosso altar de oração a favor da nossa vida, da nossa família, a favor do Brasil. Que nós possamos sair deste mundo de perversão. O Brasil é conhecido no exterior como o país da sexualidade. E na verdade, nós sabemos que esse lugar é o país do Evangelho, da Palavra de Deus. E nós não podemos nos calar diante dessa situação. É preciso que a gente se coloque como homens de Deus, como mulher de Deus, confrontando o pecado. Hoje, os púlpitos não têm liberado palavras de confronto ao pecado, e é por isso que nós estamos nessa missão. Eu sei que é desafiadora, eu sei que para muitos é um aborrecimento, mas a verdade é que pouco importa. O Evangelho precisa ser anunciado e nós precisamos confrontar o pecado, o mal, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu peço a Tua bênção sobre o Brasil, sobre as famílias, sobre a igreja. Nos liberta da imoralidade sexual. Quantos pastores, quantos líderes, padres, quantas pessoas, governantes estão perdidos nesse universo do abuso, dessa vida depravada. Que o Senhor nos liberte, nos cure e nos sare, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito, faça sua inscrição no canal da igreja, acione o sininho para receber as notificações, dê o seu like, que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine, tenha assim um dia de excelência e até amanhã com a graça de Deus.